Hoje vamos falar de um filme romeno de 2009 que é, olhem, absolutamente único. E porquê? Porque faz uma coisa extraordinária. Pega num dos períodos mais negros da história do país e usa a comédia para o explorar. Então, a questão de partida é esta, e é uma questão central. Como é que se conta a história de uma ditadura? Quer dizer, como é que se consegue sequer descrever o que é viver sob um regime opressivo, com toda aquela paranoia, a falta de tudo, o absurdo do dia-a-dia? Bem, a resposta que o filme dá é, na sua simplicidade, genial. Falo partilhando as anedotas que as pessoas contavam para sobreviver. Exatamente. Através das lendas urbanas, do humor negro que corria de boca em boca. Porque aquilo não eram só piadas, eram autênticos mecanismos de sobrevivência. Era uma forma de encontrar algum sentido num mundo que francamente já não fazia sentido nenhum. E é precisamente por aí que começamos. Este filme não é de todo um documentário histórico. Pensem nele mais como um portal. Uma máquina do tempo que nos transporta diretamente para a atmosfera daquela época. E olhem, esta crítica de um utilizador do IMDb resume tudo na perfeição. Diz que não há uma máquina do tempo, mas há este filme. E é mesmo isso. Os cenários são mas tão precisos, os detalhes são incrivelmente específicos, desde as famosas bananas verdes que nunca amadureciam, à forma como se tinha de aquecer a água no fogão. Quem viveu naqueles tempos diz que ver o filme é como recuar 30 anos. Ok, então vamos lá perceber como é que o filme se organiza e, talvez mais importante, qual é o contexto por trás deste título que é, no mínimo, carregado de ironia. Pois bem, a Idade de Ouro. Este era o termo oficial da propaganda para os últimos 15 anos do regime comunista de Nicolae Ceausescu. A ironia aqui é brutal, claro, porque esta suposta Idade de Ouro foi, na verdade, um período de miséria extrema, de fome, de repressão. O que o filme faz, e faz de forma brilhante, é pegar neste nome e usá-lo para mostrar o abismo gigante que existia entre a ficção que o Estado vendia e a realidade duríssima que as pessoas viviam. Estruturalmente, o filme é o que se chama um ómnibus. O que é que isto quer dizer? Basicamente, é uma coleção de histórias curtas. Neste caso, 6. 6 curtas-metragens, cada uma completamente distinta e todas baseadas em lendas urbanas que eram super populares na altura. E são estas as 6 lendas: a visita oficial, o fotógrafo do partido, o ativista zeloso, o polícia ganancioso. Reparem, só pelos títulos já dá para ter uma ideia do tipo de contos que vamos encontrar, não é? Histórias surreais, mas ao mesmo tempo assustadoramente credíveis. Cada uma é um pequeno pedaço, um fragmento da vida cotidiana sob o regime. Ok, para isto não ficar só na teoria, vamos mergulhar em duas das histórias mais memoráveis e francamente absurdas do filme. Acho que vão ilustrar na perfeição o tom de que estamos a falar. Comecemos pela lenda do fotógrafo do partido. Vamos imaginar o cenário. Estamos na redação do jornal oficial do Partido Comunista, o Squinteia. A pressão, como podem calcular, é imensa. A verdade não é o que acontece. A verdade é o que o partido diz que acontece. E o trabalho de toda a gente ali é garantir que a imagem pública reflete essa verdade oficial. E é então que chega uma ordem urgente. Há uma fotografia do líder Nicolae Ceausescu ao lado do presidente francês Giscard d'Estaing, que estava de visita. E qual é o problema? O problema é que Ceausescu parece mais baixo. Ora, isto era simplesmente inaceitável. A fotografia tinha de ser alterada, e depressa, antes que o jornal fosse para as rotativas. O pânico instala-se na redação. Depois de muita discussão, muito stress, chegam a uma solução que lhes parece genial. Vão manipular a foto. Vão acrescentar um chapéu na cabeça de Ceausescu. Assim, ele pareceria mais alto, mais presidencial. Só que, no meio da pressa, do medo de falhar, ninguém repara num pequenino detalhe. Na foto original, Ceausescu já estava a segurar num chapéu na mão. O resultado é o que estão a imaginar. O jornal do dia seguinte sai com uma fotografia do líder com um chapéu na cabeça e outro na mão. Uma farsa completa, nascida do puro medo. A outra história que vale a pena contar é a do polícia ganancioso. E aqui a lógica é outra coisa. Acompanhem só isto. Uma família consegue arranjar um porco vivo para o Natal, o que era um luxo absolutamente impensável. Com medo que os vizinhos descubram e queiram uma parte, decidem abatê-lo em segredo. Na cozinha, com gás butano. Depois tentam queimar os pelos com um maçarico, mas claro, convencidos que o gás já se tinha dissipado, acendem um maçarico e o apartamento vai pelos ares. Isto é um exemplo perfeito, quase trágico, de como a paranoia e a escassez conseguem torcer a lógica até ao ponto do absurdo total. Mas rimos destas histórias. Só que a verdade é que por baixo desta camada de comédia há uma realidade muito, muito mais sombria. E é sobre isso que vamos falar agora. A verdade que se esconde por trás da anedota. Porque, no fundo, é disto que se trata.
A história do fotógrafo não é só sobre um erro cómico, é sobre censura estatal, sobre a manipulação constante da verdade. E o Conto do Porco não é só uma história bizarra sobre um acidente doméstico. Não, fala da pobreza extrema, da fome e do desespero que levava as pessoas a esconderem a pouca comida que tinham, com medo de tudo e de todos. Esta crítica do IMDb, mais uma vez, acerta em cheio. Diz que o que parecem ser histórias engraçadas são, na verdade, alegorias de uma verdade nua e crua. Ou seja, o absurdo que vemos no ecrã não foi inventado para fazer rir. É um espelho direto da realidade distorcida e dolorosa da vida sob o regime. Um mundo onde o ilógico se tornava a única forma lógica de sobreviver. Portanto, o ponto fundamental é este. O filme usa o humor para falar de coisas muito sérias. Fala de ingenuidade, de pobreza, de tirania. Mostra o servilismo que a opressão gera, como a mentira e a censura se tornam a norma e, acima de tudo, fala daquela criatividade retorcida que as pessoas eram forçadas a ter só para conseguirem sobreviver mais um dia. E isto leva-nos à nossa conclusão. Por que é que estas histórias, estes contos, são tão importantes e continuam a ressoar? Qual é o lugar deste filme? Bem, primeiro é preciso dizer que este filme é uma obra-prima da chamada Nova Vaga Romena. É um movimento de cinema que ganhou imenso destaque internacional precisamente por fazer isto, olhar de forma crítica e sem medos para o passado comunista do país e para as cicatrizes que deixou. Mas a mensagem final vai muito para além da Roménia. É universal. O que o filme nos mostra, de uma forma poderosa, é que o humor pode ser uma ferramenta incrível de resistência. Mesmo nas situações mais opressivas, rir é uma forma de não deixar que nos tirem tudo. É uma maneira de manter a sanidade, de guardar a memória do que realmente se passou e, no fim de contas, de sobreviver. E fica a pergunta final para a reflexão. Este filme olha para as lendas urbanas de uma era que já passou para dar sentido ao absurdo daquele tempo. E nós, que histórias, que piadas, talvez, que memes usamos hoje em dia para tentar perceber e criticar as complexidades e os absurdos do nosso próprio tempo? Fica a questão no ar.